título da nossa mensagem é Evangelho único e verdadeiro. 1 Coríntios, nós vamos ler no capítulo 15, do versículo 1 ao 4. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao 4. E o texto diz assim: Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Queridos irmãos, o capítulo 15 desta primeira carta de Paulo à igreja dos Coríntios, em Corinto, ele é crucial, ele é absolutamente categórico e decisivo quanto à questão da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 12 desse mesmo capítulo, do capítulo 15, ele vai nos mostrar o que levou Paulo, o que motivou Paulo a escrever esse capítulo à igreja. E vamos ver o que diz o versículo 12. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Então, queridos, o assunto quanto à ressurreição de Jesus era naquele momento debatido na igreja de Corinto. E diante dessa situação completamente cética, por parte de alguns que haviam dentro da igreja, que existiam ali dentro daquela igreja, Paulo então teve que encarar esse debate, essa discussão, e o fez de forma ousada, como sempre ele foi. Afinal, a ressurreição de Cristo, ela tinha implicações doutrinárias na vida cristã e na sua caminhada. E a ressurreição, queridos, é algo de suma importância na fé de um cristão. Afinal, se Cristo ressuscitou, e nós temos provas disso, temos, portanto, uma fé esperançosa de vitória. Mas, se Cristo não tivesse ressuscitado, nós seríamos, sabe o quê? Somente um grupo de pessoas completamente lunáticas, perdidas e envolvidas num terrível engano. Portanto, a cruz de Cristo sem a ressurreição, ela teria um significado de um grande fracasso e não de uma vitória superlativa e gloriosa. Se nosso Salvador Jesus Cristo, ele não tivesse ressuscitado, teríamos o mais mentiroso e embusteiro Salvador. É o que nós teríamos. Assim, a ressurreição de Cristo, ela é a pedra fundamental da fé cristã. Queridos, porque Cristo ressuscitou, faz da sua morte de crucificação uma gloriosa vitória e não uma desastrosa derrota. Somente e por tudo isso, porque ele ressuscitou. Sendo assim, Paulo, sabedor do que ocorria ali em Corinto, ele inicia então o capítulo 15, lembrando aos cristãos daquela igreja exatamente sobre o quê? Sobre o Evangelho. Traz às suas mentes, mais uma vez, o Evangelho, as boas novas do Evangelho.
Boas novas essas que já lhes havia sido anunciado pelo próprio Paulo. Então Paulo continua a trazer à mente deles, em especial por aquele momento. E Paulo faz, a fim de deixar mais muito bem claro a todos eles ali em Corinto, que o Evangelho não trata de uma invencionice humana. Paulo estava querendo falar ali à igreja de Corinto e dizer a eles que o Evangelho não trata de um conto de fadas, de uma história da carochinha. Paulo queria deixar e fazer eles verem, e por isso ele foi enfático. Eles queriam que eles entendessem que o Evangelho não trata de uma peça teatral cheia de muita dramaturgia. Mas Paulo coloca o Evangelho, e o Evangelho proclamado por ele próprio. E proclamado a eles, aos coríntios. E o fez como uma mensagem verdadeira, poderosa e recebida por Deus. E não da cabeça e da mente de pobres e miseráveis seres humanos. E diante disso, podemos verificar aqui no versículo 1 e 2, Paulo dizendo o seguinte: agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé será inútil. Então Paulo lembra aos coríntios que a mensagem do Evangelho foi por eles recebida. Assim como nessa mensagem, eles perseveravam em sua caminhada. Ou seja, não se tratavam de uma doutrina nova para os cristãos de Corinto. No entanto, mediante esses acontecimentos críticos, se fazia necessário fazê-los recordarem da mensagem do Evangelho. Afinal, foram essas boas novas que os salvaram. Contudo, ao dizer isso, Paulo lhes faz uma ressalva, quando ele diz: se continuarem a crer na mensagem, como lhes anunciei, do contrário, sua fé é completamente inútil. Não serve para nada. Havia uma deturpação, como há pouco falamos, quanto à ressurreição. E se aqueles que receberam o Evangelho estavam se deixando levar, ou estavam certos que Cristo de fato não ressuscitou, com toda certeza, esses não continuavam a crer na mensagem. E por quê? Porque, na verdade, nunca creram, nunca receberam, nunca a entenderam. Então, os coríntios haviam sido salvos por meio do Evangelho da ressurreição, a menos que a ressurreição fosse um tremendo engano, o que nós sabemos que não é. Portanto, aqueles que negavam a ressurreição física, eles estavam diretamente atacando a verdade do Evangelho e em sua plenitude. Havia também aqueles que até acreditavam que Jesus ressuscitou, mas que a ressurreição não cabia àqueles que criam. Então a ressurreição, ela é fundamental, pois sem ela o cristianismo se tornaria uma grande mentira. E assim a nossa fé para nada iria servir. E diante disso, Paulo, vendo a igreja de Corinto sobre tão terrível ataque, por meio destes versículos, ele passa a lembrá-los da mensagem do Evangelho. Evangelho esses que eles já haviam recebido. E assim, nessa mensagem, eles continuassem a crer, sabedores que esta mensagem veio de fato de Deus. E agora o apóstolo Paulo, ele vai então explanar o conteúdo, a essência
do Evangelho. Isso nós vamos ver juntos, nesses dois últimos versículos, o 3 e o 4, por meio de 3 gloriosas verdades que saltam aqui aos nossos olhos. E a primeira verdade tem relação com a mensagem do Evangelho na morte de Cristo. O versículo 3 diz: eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. O versículo 3. Na versão Almeida revisada e atualizada, e outras também, este versículo inicia com um termo diferente. Inicia-se com antes de tudo. Antes de tudo. E esse antes de tudo significa algo que é superlativamente importante. Ou seja, que é algo de suma importância. O Evangelho, queridos, é a mensagem mais importante que a igreja pode, e não somente pode, mas deve proclamar. É o Evangelho. Qualquer outra coisa se despreocupe mais. Mas se preocupe numa coisa como igreja de Cristo: proclamar o verdadeiro e único Evangelho. Então a igreja, ela pode envolver-se, de fato, com muitos outros tipos de ações sociais, como nós fazemos. Sopa com Jesus, aferição de pressão arterial, de glicemia, distribuição de cestas básicas, corte de cabelos, entre tantas outras coisas. Pode-se até se envolver, e deve se envolver com isso. Afinal de contas, cuidar em minimizar a dor e a fome dos outros é importante. Nós devemos fazer isso como igreja. Não vamos resolver a vida de ninguém, como eu sempre falo. Mas imagine que nós vamos minimizar, minorar a dor, a fome ou qualquer outra coisa na vida daquela pessoa por um momento. Isso é bom. Isso não é ruim. E isso faz parte da vida de um cristão. Ele ser solícito nisso, ele se dispor a isso, seja por meio do seu trabalho, seja por meio dos seus esforços, seja por meio do seu dinheiro, dos seus recursos. E há muitos cristãos que se privam desse privilégio, de ajudar pessoas necessitadas, no que tange a essas coisas e mais outras que existam. Cristãos que estão adoecidos, que estão precisando ir ao médico, que precisam, ou pessoas mesmo sem ser cristãs, que precisam comprar medicamentos e que não podem fazê-lo, pessoas que precisam ter uma assistência emocional, e nós devemos também fazer todas essas coisas. Faz parte da vida de um cristão que se exime disso, que é omisso a isso, e omisso de forma deliberada, ele está incorrendo em pecado, ele está pecando. Quando ele vê uma pessoa que pode ajudar e não ajuda, e faz como o sacerdote e o levita que passa ao largo, fazendo de conta que não está vendo. De fato é. Eu entendo que se a igreja, num todo, no mundo todo, não só a IEB Comunhão, mas no mundo todo, ela se unisse nisso, com toda certeza seria menos trabalhoso para os missionários, evangelistas, pastores e etc., que estão aí arregaçando as mangas e indo ao encontro desses necessitados. Mas enfim, então a igreja, ela pode se envolver com tudo isso. É louvável tudo isso, muito louvável, glorifica o nome de Deus. Visto que, diante do fato de como a igreja está dentro do conceito mundano lá fora, por conta de falsos profetas, de falsos pastores, de hereges, de picaretas, de mercadores dos púlpitos, prostitutas dos púlpitos e tantos outros. É bom que a igreja tenha esse movimento para que também olhem que não são todos, nem todos são farinha do mesmo saco. Para que entendam que tem igrejas sérias e que fazem aquilo
que a Bíblia pede que nós façamos. Então, irmãos, a igreja, volto a dizer, a igreja pode se envolver com isso. É louvável, volto a dizer também, que ela possa, que quando ela se envolve com isso, ela louva a Deus, ela glorifica o nome de Deus. Entretanto, esses trabalhos sociais, ou qualquer outros, parecidos, em hipótese alguma devem se tornarem o mais importante, ou seja, eles não podem tomar o lugar do Evangelho, em hipótese alguma. O problema do mundo não está na barriga. O problema dos seres humanos não está na dor de dente, não está na enfermidade da sua doença. O problema da gente não está nos problemas de ordem emocionais, não. O problema do ser humano, ele está tão somente em um grande problema, o pecado não confessado e não se arrependido dele diante de Deus. Esse é o grande problema. E só quem traz cura sobre isso, só quem traz solução ao estado de condenação de um indivíduo, de um ser humano, é o Evangelho, e este Evangelho do Cristo crucificado e ressurreto. Outra coisa não vai trazer melhoras para a vida de um ser humano. Outro dia eu passava com Davi vendo, nós temos visto, mediante essa crise mundial que nós estamos passando, a quantidade de pessoas mendigando, pedindo, seja em farmácias, nos sinais, em todos os lugares. É algo assim que até me deixa um pouco constrangido. E eu digo constrangido porque eu não consigo ajudar a todos. Mas eu olho assim para esses, e olho também para os mais abastados, para os que têm recursos, para o que tem dinheiro, para o que tem riquezas, para o que tem bens, para o que são muito ricos. Mas olho tanto para aquele que está sentado a meu fio, mostrando a Davi, uma mocinha com um bebezinho no colo. Como também eu olho para aquele que passa do meu lado, numa Ferrari, numa Mercedes, numa Range Rover, e que mora na maior mansão que possa existir dentro de João Pessoa. Mas se tanto aquele que é faminto e que não tem nem onde morar, quanto aquele que tem o que comer, no que andar e no que morar, se um e o outro não tiverem Jesus Cristo, todos eles vão para o mesmo lugar, vão para o inferno. Não há discussão acerca disso, segundo as Escrituras Sagradas. Então não se pode confundir essas coisas. Essas coisas podem ser usadas. Essas coisas podem ser usadas pelas igrejas, mas em meio a tudo isso há um fim, e o fim é conquistar, é ir em busca de almas para Jesus. E só podemos buscar almas para Jesus através da proclamação do Evangelho, só e somente só. E este Evangelho é exatamente a morte de Cristo, o seu sepultamento, a sua ressurreição e aparecimento a muitos. Tais coisas são fatos históricos que embasam o Evangelho, pois são nesses fundamentos que ele, o Evangelho, se apoia e explana a sua essência e o seu conteúdo. E o apóstolo Paulo afirma que a mensagem que transmitiu era mais importante. E essa mensagem transmitida a ele foi transmitida por revelação divina. Veio de Deus. Assim, a primeira doutrina fundamental de sua mensagem é: Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. E aqui está uma declaração que enfatiza o caráter vicário, substitutivo da morte de Cristo. Ou seja, Jesus não morreu pelos seus pecados, ele morreu
pelos nossos pecados. Jesus não morreu como um mártir, mas morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele morreu, queridos, como um único e justo pagamento de nossa conta impagável de pecados. E todo o processo de sua morte ocorreu conforme as Escrituras. Visto que, queridos, as Escrituras do Antigo Testamento, até porque nesse momento em que Paulo escreve essa carta, não existia o Novo Testamento. Então, as Escrituras do Antigo Testamento predisseram que Cristo morreria pelos pecados das pessoas, como afirma Isaías capítulo 53, que lemos domingo aqui. O cruel e ditador Império Romano, ele crucificou muitas pessoas. No entanto, somente um entre todos os crucificados foi este que morreu pelos pecados de todos nós, e este é Jesus, o Cristo. Então, irmãos, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é a essência da mensagem cristã do Evangelho de Deus. É a essência. E esta mensagem é proclamada com a questão do pecado. Pois afinal, Cristo morreu por nossos pecados. Ele não morreu por outra coisa senão pelos nossos pecados. E dessa forma podemos enxergar pontos extremos na mensagem do Evangelho. E estes pontos extremos são, primeiro, o quanto é terrível o pecado por sua consequência. E o quão superlativo e gracioso é o amor de Deus. Podemos ver também, na essência preciosa do Evangelho, outro extremo. Quão santo e imaculado é o caráter de Deus. Diante desta constatação, quão alto e valoroso foi, é e será o preço da minha e da sua salvação, da nossa salvação. Então, meus irmãos, devido aos seus pecados, a humanidade ela está separada de Deus, visto que Deus, ele é santo. E por ser santo, ele não pode ter comunhão com os pecadores. E João, em sua primeira carta, ele enfatiza que Deus é luz. Nós vimos aqui há uns domingos atrás. Portanto, não pode, por ser luz, ele não pode ter comunhão com as trevas. E se acaso nós dissermos que temos comunhão com ele, com Deus, e nós andamos nas trevas, somos o mais mentirosos de todos os homens. Pense num cabra mentiroso. O salário do pecado é a morte. E o homem não pode salvar-se a si mesmo, a gente sabe disso. Amém? Suas obras não podem lhe justificar. Amém também? Então suas dívidas de pecado por eles mesmo são completamente impagáveis. O ser humano ao se encontrar um dia com o juízo de Deus, e haverá de se encontrar todo ser humano, este haverá de ser completamente condenado se não tiver Cristo como seu Salvador e Senhor. Portanto, todo ser humano, indistintamente, seja ele quem for, ele é um necessitado de um Salvador, como todos nós somos. E Jesus, o Cristo, é exatamente esse único, bastante suficiente Salvador. Então, queridos, a vinda de Jesus ao mundo teve esse único e essencial propósito. Jesus veio ao mundo para nos substituir.
Jesus veio ao mundo para ser o fiador do nosso débito de pecado. Ele tomou o nosso lugar a fim de cumprir a lei essa que é boa, mas que nos condenava. Ele carregou sobre si, na sua morte de cruz, os nossos pecados. O Deus Pai fez cair sobre Jesus, aquele que era o seu único filho, todas as nossas iniquidades. Queridos, Jesus ele foi ferido pelos nossos pecados. Jesus ele foi esmagado pelas nossas transgressões. Jesus ele tomou sobre si a culpa que não era dele, mas nossa. Jesus é o único Cordeiro Pascal, visto que ele morreu por nós a fim de satisfazer a justiça de Deus, nos livrando da sua justa e santa ira. E por sobre Jesus, ele próprio debitou a nossa dívida de pecado, e sobre nós, os devedores, ele creditou sua infinita e eterna justiça. Então, irmãos, a morte de Jesus fala essencialmente da justiça de Deus, que precisou punir nossos pecados, contudo não fez em nós, mas fez isso sobre Cristo. E essa ressurreição, e essa morte de Cristo, me perdoe, também vai falar do amor de Deus, que por seu compassivo e gracioso amor, ele não poupou seu próprio Filho, para que assim todos que venham crer em seu nome, e somente os que crerem, sejam então salvos, e salvos da condenação dos seus pecados, e por assim tenham a vida eterna, como diz João 3,16. Então a morte de Cristo, ela é essência, ela é base, ela é coluna da mensagem do Evangelho. E a segunda verdade, tem relação que a mensagem do Evangelho, ela está completamente envolvida no sepultamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo vai no versículo 4, ao iniciar, e diz, ele foi sepultado. Paulo, ele enfatiza o testemunho das Escrituras Sagradas quanto ao sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo pelos pecados de todos quanto em seu nome confiam. Isaías, no capítulo 53, versículo 9, Isaías diz assim: não havia cometido nenhuma injustiça, e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Então, Isaías, ao declarar que Jesus seria oprimido, tratado de maneira dura e ofensiva, sendo acusado daquilo que ele era perfeitamente inocente, pois era uma acusação que ele de modo algum merecia, e portanto, de fato, foi Jesus oprimido e ofendido. A opressão que sobreveio a ele, a Jesus, tanto foi no campo físico como no campo da mente. Como Deus o fez pecado por nós, então Jesus ele foi tratado como um malfeitor. E então ele foi preso, ele foi acusado, ele foi julgado e condenado, e isso conforme as formas habituais da lei. E sobre isso,
O pastor Matthew Henry, ele comenta o seguinte: o próprio Deus iniciou um processo contra ele, julgou-o em conformidade com este processo e, por fim, o confinou à prisão da sepultura, em cuja porta uma pedra foi colocada e selada. Então, queridos, nosso Senhor, ele sofreu uma morte prematura, mesmo me vivendo uma vida útil e para a glória de Deus, realizando tantas obras boas. E pelo que ele fez, isso nos remeteria a pensar, porque pensamos também de muitas pessoas que nós dizemos que são boas pessoas, e a gente entende até quando se fala fulano é boa, Beltrano é gente fina, e por aí afora. E quando acontece algo de ruim, diz, mas ele é tão bom, e aconteceu isso. Então Jesus, queridos, ele só fez coisa boa. Em toda a Bíblia Sagrada, em todos os evangelhos, em todas as cartas, em todos os livros, não vai falar nada de Jesus como alguém corrompido, e que fez coisas erradas, que pecou, até porque ele é santo, é o Cordeiro Santo de Deus, imaculado de Deus. Então ele sofre essa morte prematura e vive uma vida útil que glorifica a Deus. Isso vale salientar que nós, como cristãos, temos que viver da mesma forma, buscando ser semelhantes a Ele. Como? Tendo uma vida útil para a glória de Deus. O grande problema é que existem muitas vidas que professam a fé cristã, mas são inúteis e vivem para a inglória de Deus e não para a glória dele. E não se dispõe a outra coisa senão para isso. Mas enfim, Jesus viveu para a glória de Deus, ele realizou tantas boas obras, e como disse há pouco, isso iria nos remeter a pensar a impossibilidade de alguém em sua sã consciência que pudesse então apedrejá-lo por causa dessas coisas que ele fez. Quanto mais imagine surrá-lo de forma cruel e covarde e ainda por cima crucificá-lo. É algo inimaginável. No entanto, queridos, Jesus ele foi até a morte. Até a sua morte e morte de cruz. Ele foi levado à sepultura que foi destinada aos ímpios, salientando que foi crucificado, ele foi crucificado entre dois ladrões, como se ele fosse o pior dos três, como se ele fosse um ladrão, um criminoso. Querido, Jesus morreu com os ímpios, ou seja, literalmente em meio a dois criminosos, e a lógica nos levaria a pensar que com estes, nosso Senhor também iria ser sepultado. No entanto, o Deus Pai já tinha planejado tudo. E o Deus Pai predisse aqui que por sua soberana providência o sepultaria com os inocentes, com os ricos, e isto como um sinal da diferença colocada entre eles e aqueles que de fato mereceram morrer e mereciam morrer assim como nós. Ele foi crucificado como um pecador, ele foi crucificado como um criminoso, ele foi crucificado dessa forma, ele foi crucificado injustamente. O seu próprio juiz olhou e disse: nada tenho contra você. Nada, e disse também aos outros: nada tenho contra esse homem. Mas o Senhor o sepultou numa sepultura de ricos, de um homem honrado como José, um senador honrado, para exatamente
ao ferir a Jesus, aquele que era justo e que é justo, e que morreu pelos pecados dos injustos. Nenhum pecado cometeu, nenhuma injustiça realizou ou consumou, mas ao contrário, jamais pecou. E foi assim até o seu último suspiro na cruz do seu Calvário. Aqui está um detalhe muito importante. Em meio a todo injusto sofrimento que enfrentou, e este fato é que ele foi sepultado, e foi sepultado como dizem as Escrituras. Este sepultamento coloca por terra todas as investidas de muitos mentirosos e enganadores que tramam contra a grande verdade da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas invencionices foram arquitetadas a fim de desmentirem a morte de nosso Senhor. Alguns desses astutos, pérfidos e ardilosos enganadores disseram que Jesus não havia morrido, mas sofrido apenas um simples desmaio em sua cruz. Mas isso não passa de uma ardilosa e demoníaca mentira, pois Jesus não desmaiou, mas sim, de fato, Jesus morreu como única forma de justificar os pecadores diante do juízo de Deus. E entre eles nós fazemos parte. O Evangelho é uma mensagem baseada em fatos históricos e fatos indubitáveis, que não geram qualquer dúvida. O Evangelho é uma mensagem única e verdadeira, que tem sua essência em fundamentos e fundamentos inabaláveis. Paulo diz: eu lhes transmiti o que era mais importante. E o que também me foi transmitido: Cristo morreu por nossos pecados, como diz as Escrituras. Ele foi sepultado, como dizem as Escrituras. Terceira verdade. Terceira verdade é quanto à mensagem do Evangelho na ressurreição de Cristo. O restante do versículo 4 diz: ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. E Paulo faz um resumo bastante sucinto do Evangelho por meio da fórmula introdutória, bem semelhante ao seu relato quanto à ceia do Senhor, lá no capítulo 11, versículo 23. As palavras são semelhantes. Então a sua pregação está em plena concordância com os relatos dos primeiros discípulos de Jesus, pois Paulo transmitiu aquilo que ele recebeu. Sua primeira e essencial mensagem a Corinto foi que Jesus morreu por nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, conforme as Escrituras, e foi visto depois de sua ressurreição. Creio, queridos, que quando Paulo repete a expressão, como dizem as Escrituras, o seu objetivo é dar aqui grande ênfase e destaque que o evento Cristo, ou seja, sua morte, seu sepultamento e sua ressurreição, ocorreram detalhadamente, minuciosamente, conforme Deus sempre e de antemão planejou. E é por isso que ele diz, segundo as Escrituras, como diz as Escrituras, conforme as Escrituras. Imaginemos que se temos a confiança de nossas vidas na provisão, no cuidado, nos livramentos, na intercessão e na salvação de nossas vidas, em Jesus pela sua morte, para que Ele venha nos dar vida, sem contudo, nosso Senhor não vencer a última etapa do seu ministério, a etapa da sua ressurreição. Ora, queridos, se nosso provedor
sustentador, libertador, intercessor e salvador, que morreu por nós, mas não ressuscitou, como é que podemos ter confiança num Senhor morto? Não tem como. Se o ministério de Jesus tivesse sido finalizado numa sepultura, qual esperança nós poderíamos ter? Ora, queridos, se é somente nesta vida que temos esperança, quão infelizes e miseráveis seríamos. Paulo nos diz no versículo 19 desse capítulo, ele diz assim: se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. É como cantamos há pouco, quando dizemos: eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu, mas Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, ele vem. Como pode haver qualquer dúvida sobre a ressurreição de Cristo? Se ele não morreu, se ele não ressuscitou, me perdoe, ele não vai vir nos buscar. Ele está morto. A nossa canção aqui é um grande besterol. Se Cristo não ressuscitou, então os cristãos, nós que ainda estamos vivos, se encontram em uma condição tão desgraçadamente miserável quanto aqueles que morreram. Estamos no mesmo patamar. Se fosse assim, queridos, estaríamos vivendo completamente enganados, portanto, seríamos os mais infelizes de todos, seríamos os mais dignos de pena em todo o mundo. E Paulo, com toda certeza, naquele momento, ele estava olhando para os cristãos, que ali estavam padecendo, sabe o quê? Grandes embates, grandes sofrimentos, perseguições neste mundo. E dizendo que se a ressurreição for essa mentira que estão dizendo que é, então, para que suportar todas essas aflições por uma causa falsa? Seria algo terrível e digno de pena. Talvez pessoas estão se apegadas a esse mundo e delas não largam. Mas não é porque Cristo não ressuscitou, mas era porque elas nunca foram vivificadas em Cristo Jesus, ou seja, elas nunca creram em Jesus Cristo, e por isso estão apegadas a este mundo aí fora, e deles não largam, e nem esperam que Jesus virá em breve buscá-los, porque Jesus só virá buscar aqueles que creram no seu nome e que são a sua igreja gloriosa e santa. Viver todo esse tormento, negando-se e abnegando-se todos os dias a si mesmo, tomando sua cruz, dizendo não ao mundo e sim ao Senhor, dizendo não a nós mesmos, que é o não mais difícil que tem, para dizer sim a Deus, e ele está morto. Isso é uma loucura. Contudo, queridos, Cristo ressuscitou, Jesus vive.
e a verdade de sua ressurreição implica que Deus aceitou o sacrifício do Cordeiro Santo, e este sacrifício é a única oferta suficiente e bastante por nossas vidas, meus queridos. E a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, ela significa a consumação da obra de salvação de Deus por todos nós pecadores que cremos no nome de Jesus. Queridos, a ressurreição é o fato que em Cristo obtivemos de forma imerecida a vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o diabo e sobre a morte. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. A ressurreição de Jesus, ela nos garante, ela nos dá a completa garantia que o portal da graça foi aberto para que pudéssemos ter acesso à luz de Deus que antes para nós era completamente inacessível. A ressurreição de Jesus, como nosso Senhor e Salvador, nos dá completa garantia de que a morte não tem a última palavra sobre as vidas dos eleitos. Em Jesus, por sua morte, por sua ressurreição, nestas coisas, nós somos mais que vencedores sobre todas elas, e em especial, sobre todas as dificuldades, sobre todos os sofrimentos, sobre morte, e inclusive, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Sim, queridos. Jesus, quando morreu por nossos pecados, o que aconteceu conosco? Morremos com Ele. Quando Ele morreu pelos nossos pecados, e nós cremos que Ele morreu para o pagamento dos nossos pecados, nós morremos com Ele. Mas olha, quando Ele ressuscitou, por meio da sua ressurreição, Ele nos deu vida, e vida abundantemente eterna. Como indivíduos que cremos no Evangelho, somos então identificados com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. O velho homem morreu, e com Cristo, ao ressuscitar, nasce agora um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, vivendo agora uma nova vida para a glória de Deus. Queridos, este Evangelho de Deus, ele é único e verdadeiro, não tem outro. Fora deste Evangelho, tudo mais é considerado maldito, maldição, anátema. Tudo fora desse Evangelho. Este Evangelho, ele é suficiente, visto que ele é poder de Deus para salvar o pecador que crer no nome de Jesus. Nada deste Evangelho deve ser tirado, assim como também nada neste Evangelho deve ser acrescentado. Ele é bastante e suficiente. É na confiança nesse Evangelho que aguardamos com esperança o amanhecer da ressurreição. Quando todos que dormiram em Cristo ressuscitarão com um corpo incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual e celestial. A Bíblia diz que teremos um corpo semelhante ao corpo da glória de Cristo. E esse corpo de glória não está mais sujeito às limitações do nosso corpo de humilhação, pois essas coisas já não mais existirão. E então estaremos para sempre com o Senhor no reino de luz, no reino de glória. Este Evangelho é suficiente. Não precisamos inventar moda. Não precisamos inventar jogos eletrônicos para salvar ninguém.
Precisamos sim fazer a obra de Deus com excelência. E não relaxadamente, é verdade. Precisamos ter cuidado como fazemos e não fazermos de bolo, a troco de bolo, sem amor no coração. Mas isso não quer dizer que o que iremos fazer vai acrescentar nada mais no Evangelho. O Evangelho é suficiente. Se tiver sopa, Deus salva. Se não tiver sopa, Deus salva do mesmo jeito. O que é preciso ter é Evangelho. Pode ser num templo amplo e bonito, como também debaixo de uma tapera, ou em pleno sol no deserto. O que precisa ter é a proclamação do Evangelho. Se tiver almoço, mas se não tiver Evangelho, é só almoço. Pode ter lanche, pode ter luzes bonitas, pode ter luzes coloridas, pode ter o que for, nada disso acrescenta. Pode ter fundo musical, isso não importa. O que importa é que o Evangelho seja pregado. E o único e verdadeiro. Isso é que importa. Receberemos um corpo de glória, semelhante ao corpo de Cristo. E esse corpo de glória não estará mais sujeito a essas limitações. O Salmo 16, versículo 10, o salmista diz: pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que teu santo apodreça no túmulo. Ao confiarmos na mensagem do Evangelho, ainda que venhamos entrar na prisão externa da graça, mas jamais entraremos na prisão interna da corrupção, pois por meio desse Evangelho, desta prisão, todos que creram no nome de Jesus foram estes libertos. Somos encorajados pela essência do Evangelho e não tememos a morte, portanto. Ministério de Louvor. Um dia, todos nós iremos morrer. Contudo, todos que confiam na mensagem do Evangelho ressuscitarão para a vida eterna. O pastor Charles Spurgeon, ele comenta o seguinte: a ressurreição de Cristo é a causa, a fiança, a garantia e o emblema da ressurreição de todo o seu povo. No versículo 11 desse mesmo Salmo 16, o salmista diz: tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Todas as palavras que pudéssemos usar, elas seriam, mínimas, incapazes, perto, com relação ao significado deste versículo em seu todo. Não tem. E sabe por quê, queridos? Porque lá no céu existe alegria, existe prazeres incomensuráveis.
Existem prazeres e alegria lá no céu que são indescritíveis. As nossas mentes podem ainda fazer muito esforço, mas elas não atingirão o quão lá o Senhor nos dará uma alegria infinitamente maior do que essa que nós já sentimos com sua presença. Lá nós teremos um prazer de viver com Ele para sempre, queridos. Já nos é uma alegria demasiadamente grande, sublime, superlativa, saber que nós somos deles desde já e para sempre, e jamais Ele nos lançará fora, jamais Ele nos abandonará. Isso já é motivo para todos nós de muita alegria. Imaginem nós estando lá no céu, face a face com o Senhor. Oh glória! Sentindo a sua presença, olhando nos olhos, olhando com os olhos, a felicidade e a alegria. É algo que nós não conseguimos dimensionar. Teremos juntos ao Senhor um momento e momentos eternos, vendo-o face a face. Teremos juntos ao Deus da nossa salvação, uma alegria juntos com Ele, uma alegria e uma felicidade que será ininterrupta. E sabe por quê? Porque a alegria que experimentaremos lá, ela vai ser eterna. A felicidade, também da mesma forma, será eterna. E mais uma vez o pastor Charles Spurgeon, ele comenta sobre isso e diz: as alegrias do céu são imensuráveis, sem mescla, ou seja, sem mistura e sem fim. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, não troquem esse evangelho, porque somente esse evangelho é o que nos proporciona uma vida de glória e de louvor para Deus. É somente por meio deste evangelho que pecadores podem ter um encontro com Jesus. É somente por meio deste evangelho que, rendidos à sua graça, não se desviarão do seu caminho nem para a direita e nem para a esquerda. Esse evangelho é valioso. Esse evangelho é poder de Deus para salvar. Esse é o evangelho, é o único que nos dará a condição de escutar, ao final de tudo, o Senhor chamando cada um de nós pelos nossos nomes. É somente esse evangelho que nos dará a capacidade de vivermos a nossa vida cristã com convicta certeza que somos salvos e que a vida eterna foi nos concedida, e dela, e portanto por esse amor que foi derramado sobre nossas vidas, esse amor fez sumir, desaparecer todo medo. Esse amor
lança fora todo medo. E esse amor só se encontra nesse evangelho, em mais nenhum lugar. Que Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, os abençoe. Vamos ficar em pé e vamos louvar a Deus.